Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainara e hoje falaremos um pouco sobre como o câncer ocorre. Falando sobre o câncer e seus fatores de risco. O que é o câncer? O câncer surge a partir de uma mutação genética, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para as atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativados em células normais. Quando ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas. As células que constituem os animais são formadas por três partes: a membrana celular, que é a parte mais externa, o citoplasma, o corpo da célula, e o núcleo, que contém os cromossomos, que por sua vez são compostos de genes. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades das células no organismo. Toda a informação genética encontra-se inscrita nos genes. Uma memória química, o ácido desoxirribonucleico, o DNA. É através do DNA que os cromossomos passam as informações para o funcionamento da célula. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinogênicos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes, em uma dada frequência e em dado período de tempo, e pela interação entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais, que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Esse processo é composto por três estágios: o estágio de iniciação, o estágio de promoção e o estágio de progressão. No estágio de iniciação, os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos, que provocam modificações em alguns de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Elas encontram-se preparadas, ou seja, iniciadas, para a ação de um segundo grupo de agentes, que atuará no próximo estágio. No estágio de promoção, as células geneticamente alteradas, ou seja, iniciadas, sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns componentes de alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas. O estágio de progressão se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença.
Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese. Como o organismo se defende? No organismo, existem mecanismos de defesa naturais que o protegem das agressões impostas por diferentes agentes que entram em contato com suas diferentes estruturas. Ao longo da vida, são produzidas células alteradas, mas esses mecanismos de defesa possibilitam a interrupção desse processo, resultando em sua eliminação. A integridade do sistema imunológico, a capacidade de reparo do DNA danificado por agentes cancerígenos e a ação de enzimas responsáveis pela transformação e eliminação de substâncias cancerígenas introduzidas no corpo são exemplos de mecanismos de defesa. Esses mecanismos, próprios do organismo, são na maioria das vezes geneticamente pré-determinados e variam de um indivíduo para outro. Esse fato explica a existência de vários casos de câncer numa mesma família, bem como o porquê de nem todo fumante desenvolver câncer de pulmão. O que causa o câncer? O câncer pode ser causado por fatores externos, como as substâncias químicas, radiação e os vírus, e por agentes internos, como os hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores causais podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou promover o processo de formação do câncer. Na próxima aula, falaremos um pouco mais aprofundado sobre cada fator de risco. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.